E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que o mundo do xadrez tá de pernas pro ar. É um caos da terra tremendo. Como vocês sabem, os holofotes hoje viram imediatamente pro aberto do Catar. O Magnus, que perdeu ontem a rodada número 2, pro grande mestre do Cazaquistão, o Alisher. E logo depois da partida, ele se pronunciou aí nas redes sociais, levantando de novo o fantasma da trapaça no xadrez presencial. Era uma crítica mais forte ao pessoal da organização. Ele comentou que estavam podendo entrar ali com um smartphone, o adversário dele estava jogando com um relógio. O Magnus comentou que estava também desconfortável com o adversário dele usando um relógio. Embora não foi uma crítica direta ao adversário, ele tocou nesse assunto. Agora, o mundo hoje aguardava o que aconteceria na rodada número 3. O Magnus hoje enfrentava o mestre internacional da Índia, o Mutaya, e existia até a dúvida se o Magnus ia comparecer ou não para a rodada número 3, porque como aconteceu antes, no caso do Hans, lá em St. Louis, o Magnus fez a acusação e saiu do torneio, abandonou. Só que não, hoje o Magnus jogou a rodada número 3, no meio desse caos todo aí, e claro, como foi essa partida, como tava a cabeça do norueguês, e será que ele pode se recuperar nesse torneio? Bom, vamos ver aqui. Foi uma partida tensa e eu vou trazer todos os detalhes. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. E antes de soltar para essa partida completamente inacreditável, eu quero apresentar para vocês a Insider, que é uma parceira do canal e uma empresa que trabalha com roupas tecnológicas, como essa camisa Tech T-shirt que eu tô utilizando. A Tech T-shirt é uma camisa tecnológica com benefícios únicos, feita com tecido modal que dura muito mais do que as camisas convencionais de algodão e fibras que se adaptam ao teu corpo e acompanham o teu movimento. Além de não esquentar, se passa no próprio corpo e não desbota com o tempo. E como se não bastasse, tem uma maciez incomparável e a tecnologia anti-odor, que é desfavorável à proliferação de bactérias que causam o mau cheiro. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição. E agora a cereja lá em cima do bolo. Se tu colocar o cupom CHAS12, tu vai garantir 12% de desconto. Isso não pode ser mal? Jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas vinha o norueguês Magnus Carlsen contra o mestre internacional Mutaya da Índia. Partida tensa, o Magnus aqui tentando lutar pela vitória a todo custo. Perdeu a rodada anterior. E ele começa aqui com ele mesmo. Equatrino, favorito de Bob Fischer. E aqui já vem o primeiro balde de água fria. Porque o Mutaya bota a Petrov, que é uma defesa assim difícil de quebrar. E claro, o Mutaya aqui já vem com esse espírito que se dá um empate, boa coisa. Se o Magnus der a oportunidade, ele pode até ganhar. Rafael, é sério. Seríssimo. O Magnus entrou na linha principal, tomou. Agora D6, cavalo F3, perde E4 e joga essa linha que o Alekhine recomendava, de D3, D4 e vão botando as peças em jogo. Posição sólida. Prepara o fianqueta aqui o Mutaya, o Magnus segue desenvolvendo do mesmo jeito, rock and roll. E agora H3, olha lá. Controla a saída do bispo pela casa de G4, B6 vai tirar o bispo pelo flanco da dama e agora C4. E o Magnus pode ter uma ideia no meio jogo de jogar o lance D5, ganhando a casa de D4 para o cavalo, tentando entrar em C6. São planos que podem acabar surgindo. Segue o fianqueto, passa a peça pro jogo torre E8, desenvolvimento, finaliza o desenvolvimento das peças também o Mutaya, o Magnus traz a torre pra coluna, tudo normal. E H6, aguardando como que o Magnus vai jogar essa posição e o Magnus aqui define o centro, ele joga D5. Que ao mesmo tempo libera a casa de D4 para as peças do Magnus, mas também libera aqui umas casinhas para as pretas, E5, C5, podem ser ocupadas também. O Mutaya já saltou o cavalo para C5. Toca o bispo, o Magnus mantém o par de bispo, agora C6. Um lance bom e difícil. Esse lance do Mutaya, ele tenta botar pressão no centro, o Magnus aqui pode ter a opção de trocar e jogar contra o peão isolado, inclusive isso vai acabar acontecendo, mas primeiro o Magnus jogou dama D2, e agora ele fica de olho aqui no peão de H6. Só que o Mutaya troca agora em D5, CD5 e joga cavalo E4 e a partida já começa a esquentar um pouco mais. Porque agora toca a dama, toca em C3, o bispo tá abrindo também, e aqui eles entram numa linha bem tática de trocas, olha lá, troca, retoma, bispo E4, torre E4, cai H6, só que depois da troca das torres, vem bispo, toma H6 e o Mutaya pega o peão de D5 mantendo 5 peões para cada lado, mas já entrando aqui num final, e esse é um momento muito importante da partida. Porque o Magnus aqui, ele comete uma pequena imprecisão. Cavalo D4.
Ai, Rafael, não acredito, meu guri. Vai perder mais uma o Noruga. Tudo pode acontecer. O fino aqui era cavalo H2. Já uma linha assim, bem pra cima, com a ideia de passar o cavalo pra G4. E observem que nessa linha tu sacrifica um peão. Não é o melhor lance. As pretas têm que jogar aqui dama F8, tá? Ignorar esse peão. Mas se tu tomar o peão, tu já tá em problemas aqui. Porque chega cavalo G4 e parece que não tem nenhuma ameaça. Mas tem uma ameaça terrível nesse momento. Por exemplo, Rafael, eu trago a torre pro jogo. Aqui tu cai no golpe que as brancas prepararam. Pá! Torre E8 e já era, desviando a dama da casa de F6. E quando tu toma a dama, a questão não é que isso aqui é um duplo pra ganhar a dama, não. Isso é mate, olha lá. Cheque mate no tabuleiro fim de jogo. Então, cavalo H2 era o fino, o Magnus furou essa ideia. Jogou cavalo D4 das transmissões, todo mundo ficava apreensivo. Será que o norueguês tá com o psicológico abalado aí, a polêmica toda circulando no mundo do xadrez? Pode ser. Bom, nesse momento, o Muthaiba jogou a dama para F6, centralizando o bom lance, e o Magnus começou a defesa, ela começou a voltar. Torre C8, torre no jogo. Agora ele jogou A3, tira o peão da ameaça aqui em A2. E A6, e agora o Magnus torre E3, e ele vai tentar jogar aqueles finais nas características dele. Pô, pequenas vantagens, pouco a pouco eu vou avançando. Aqui o Magnus traz ideias de, em algum momento, jogar planos como torre D3 e pressionar pela coluna. Rei G7 foi jogado e cavalo E2. E tá lá. Esse lance não era tão fácil de ser visto, né? No primeiro momento que o Magnus jogou, mas a ameaça que ele cria agora é jogar torre D3, toca o bispo. Se o bispo sai, tu perde o peão isolado ali em D6 e é uma posição difícil de jogar. O Muthaiba seguiu acertando o lance. Pá! Bispo C4 segurou aqui, segurou até a ideia de torre B3 e o Magnus agora cavalo G3, argumentando que o cavalo tá entrando. Cavalo E4 toca a dama. D6 é sempre um alvo que as pretas têm que ficar monitorando. E D5, olha lá. O peão é, afinal, é um peão isolado ou um peão passado? Depende do ponto de vista. Porque se o peão tá muito atrás, pode ser um alvo. Mas quando ele começa a avançar demais, ele já começa a ser, talvez até um trunfo. O Magnus vai ter que lidar com isso. B3 foi jogado, toca o bispo. O Magnus joga esse plano, piorando o bispo das pretas. E agora, parece que o peão tá caindo, mas o Magnus jogou cavalo E2. Ah, Rafael, que capivarado! Por que o Magnus não tomou esse peão? Porque aqui o Muthaiba botou um veneno. É uma linha extremamente complicada. Olha o que o Muthaiba estava preparando. Torre C1, rei H2 e dama toma F2. E aqui, as máquinas defendem essa posição. É muito difícil, mas tem uma ameaça da torre e mate também. Então aqui tu vai ter que lidar com todo esse dinamismo, além do contra-jogo, tem um bispo caído. É uma posição complicadíssima. Mas o Magnus, ele começou a monitorar e tentar gerenciar os riscos. Então ele não arriscou demais. Ele jogou aqui cavalo E2 e falou, vamos com calma. Só que em ir com calma é aquela questão, quem não faz pode levar. Rafael, conta o resultado desse jogo, meu. Vamos passando, ó lá. Bispo E6 jogou o Muthaiba. Cavalo D4, centralizou. O Magnus fica de olho agora no bispo em E6. A5 fixando o flanco da dama, rei H2 e cheque, ó lá. G3, volta a dama. O MI da Índia fica aqui parado, falando, vamos pro jogo. O Muthaiba tava se apertando um pouco no tempo. Vai chegar no lance 40, ele vai ganhar também o adicional. Rei G2, agora bispo D7 e G4. E aqui o Magnus começa a arriscar um pouco mais. Ele vai expondo o rei dele, tentando alguma coisa no flanco do rei. Torrinha 8. O Muthaiba quer a simplificação, tentar secar e que sai um draw. O Magnus trocou. E agora, dama E3. Observem que o Magnus ganha um tempo no bispo. E depois de bispo D7, ele joga cavalo F3 e fica de olho também no peãozinho de B6. E esse é um momento importante, porque aqui a gente tá no lance 39. Há um lance do controle de tempo, onde os jogadores ganham mais meia hora pra jogar o final. E o Muthaiba jogou bispo C6, que é um lance pra cima. É um lance que traz aqui alguns artifícios táticos, malandragens. O Magnus, ele percebe que tem um peão aqui sendo sacrificado, mas é envenenado. O Magnus jogou G5. Rafael, não, meu... Por quê? Por que não tomou aqui? Se o Magnus tomasse B6, ele perdia instantaneamente a partida com o lance D4. Olha lá. Abre o bispo e o cavalo de F3 está cravado e vai cair essa peça, não tem o que fazer. Se tu dá um lance descuidado, tu ainda cai o cavalo e tu ainda perde a dama. Cai tudo. Então o Magnus, ele jogou nesse momento G5, com a ideia de tentar desviar a dama desse tema e talvez realmente tomar o peão de B6. O Muthaiba tirou a dama do ataque e o Magnus, pá, dama por B6 e a partida se complica aqui
de maneira infinita. Porque o Mutaya joga o lance D4. E agora, hein, meu guri? Abriu o bispo, o peão tá avançando a 3 casinhas da promoção. Tem ameaças aqui terríveis nessa posição. Por exemplo, eu tô ameaçando tomar em F3 com cheque e as brancas perdem a dama. O Magnus só tem um lance nesse momento. Isso vai acontecer agora nas próximas jogadas. Um e apenas um. Ele jogou um lance difícil. Rei F1. Rei F1 é o único lance que salva as brancas. E quando isso começa a acontecer, tu já tá na corda bamba. Porque agora, tu não pode tomar aqui porque a tua dama é que tá cravada. O Mutaya falou, não tem problema. Aqui, tá caindo o peão agora em D4 com cheque. Então o Mutaya jogou Rei G8, que é um lance muito fino. O Magnus toma o peão. Só que agora a dama E6. E observem que tem um cavalo caindo. H3 tá caindo. B3 tá caindo também. O rei do Magnus tá exposto. E agora, nessa posição, o Magnus de novo só tem um. Um e apenas um lance. E ele acertou. Cavalo E5. Mandou o cavalo pra cima. Falou, vamos pro jogo. O Mutaya tinha 18 no relógio. Agora, cai o peão de H3. E de novo, o Magnus só tem um. Um lancezinho pra fazer aqui. Observem que, se tu dá um lance descuidado, que parece natural, Rei E2. Rei E2 já dá problema. Porque agora tu leva dama toma B3. E se tomar o bispo, eu jogo cheque. E recupero a peça. E essa posição deve estar empatada. Porque mesmo número de peões. E o Mutaya salvaria a situação toda. Só que o Magnus, de novo, mais uma vez esquiva da bala e joga Rei E1. É uma qualidade enxadrística altíssima e inacreditável. Agora o Mutaya falou, não tem problema. Dama H1. E depois de Rei D2, bispo F3. Argumentando que se tu trocar aqui, a dama dele tá ativa. Toca F2, toca B3. E aqui, o Magnus, de novo, tem que encontrar um lance muito difícil. Ele tem 2 lances aqui. Rei C2, tentando esconder o rei em algum lugar, saindo do cheque de dama D1. Só que ele jogou o melhor de todos, que é cavalo D7. E foi pra cima de novo. Ele quer entrar em F6. Mas aqui dá muito medo. Porque parece que tu vai cair num perpétuo. O Mutaya jogou. Como assim, meu? Não é empate isso aqui? Dama D1. Agora Rei E3. Dama toma B3. Defendendo o bispo e tomando um peão. Rei F4. E o inacreditável acontece. O Magnus manda o rei pro meio do tabuleiro. E aqui não existe cheque pras pretas, olha lá. Ele controlou a casa de B8, já tinha visto. E o rei tá seguro. E a ameaça de cavalo F6 é imparável nesse momento. O Mutaya jogou bispo C6, só que agora ele já cai na rede de mate. Cavalo F6, rei G7, agora cavalo H5. Se rei G8 tu já leva mate aqui, então jogou rei F8. Dama D6, o rei vai se escapulir. Dama D8. E nesse momento não tem mais lance aqui pras pretas. O MI da Índia, o Mutaya fez o quê? Abandonou esta partida que veio com um tom de guerra nesse torneio. Mas, Rafael, por que foi que abandonou? Porque agora tu só tem um. Rei H7, cavalo F6, rei G7 e mates com tomates. Fim de jogo. Será que o norueguês tá de volta? E tá no ar a pressão desta peleia. Observe que o Magnus fez ele próximo de 98%. Tá claríssimo, jogou como uma máquina terrível e perigosíssima, mas teve aí um erro nessa partida que foi justamente o lance cavalo D4, desperdiçando ali uma oportunidade muito boa de já apertar com o lance cavalo H2. Um lance que talvez em circunstâncias normais o Magnus poderia ter encontrado, mas nessa partida vai saber. Furou esse lance aí. Rafael, e o resultado do torneio, pois tá no ar, olha lá. Na liderança, nesse momento, nós temos aqui o Sindarov, que vem com 3-3, seguido ali de outros fortes grandes mestres. O Naka teve um empate hoje na rodada 3 e o Magnus ainda segue mais embaixo aqui na tabela por conta da derrota da rodada 2. O Magnus vem na posição 18. Será que ele consegue ainda se recuperar no torneio? Vamos seguir de olho. Amanhã estaremos ao vivo para a rodada número 4, 9 horas da manhã, horário de Brasília. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.